esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Então, o nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é a influência dos pensamentos e dos sentimentos intuitivos na vida humana. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que nós colaboramos para o sucesso e nós colaboramos para a desgraça. A desgraça quer dizer assim, que quando a gente vê um país em guerra, e nós sabemos assim que existem leis, e então aquilo que aquelas pessoas estão colhendo foi feito num plantio anterior e muitas vezes em várias vidas terrenas, com pensamentos pessimistas, pensamento de destruição, pensamentos de conveniência. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Nós temos que ter um cuidado muito grande, porque os nossos pensamentos, eles realizam imediatamente. Os nossos sentimentos, eles realizam, e nós também sabemos assim que o nosso olhar, ele influi, e é bem sério assim, porque a gente está olhando e a gente vê que aquele que está recebendo o olhar corresponde imediatamente. Então, com os nossos pensamentos é o mesmo procedimento. Com os nossos sentimentos, então uma pessoa tem que ir tendo muito cuidado, porque nós temos aquela coisa bem importante assim, que tem a capacidade de construir. Então o Criador coloca na criação a força que é colocada na criação, ela é neutra, e o espírito humano tem a capacidade de usar dessa força com os seus pensamentos e com os seus sentimentos. Tudo é uma condição física. Então cabe a cada um de nós nos tornarmos responsáveis com os nossos pensamentos. E nós temos que lembrarmos assim, que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Na agricultura, nenhuma pessoa tem dúvida. E se a pessoa quer um cultivo melhor, uma colheita melhor, ela possibilita aquilo que vai possibilitar a colheita melhor. Mais água, um melhor adubo. Então nós somos assim. E nós temos que lembrarmos assim, que a pessoa tem um vago pensamento daquilo que ela está querendo. Pode ser uma veste. Se ela tem a possibilidade de fazer ou de conhecer uma pessoa que faça aquela veste, então ela procura aquela pessoa e ela fala de como ela quer a veste. Se aquela pessoa tem uma sensibilidade, ela fala, então ele faz a explicação daquele complemento que a pessoa estava explicando. Se nós queremos uma moradia, construir uma casa, então nós fazemos um pequeno croquis. Depois nós chamamos uma pessoa que tem um conhecimento melhor, tem uma habilidade melhor, e essa pessoa então faz um croquis com mais detalhes. Quer dizer que os nossos pensamentos, eles já tomaram formas. Na sequência, aquela veste fica pronta e nós usamos aquela veste. E nós ficamos felizes, porque nós tivemos a ideia daquele jeito, daquele modelo. E nós ficamos felizes também quando aquela casa é construída e nós mostramos para as outras pessoas e falamos de como nós participamos. Com os nossos pensamentos ruins que nós temos, com os nossos sentimentos ruins, então nós também somos responsáveis. E é bem importante a pessoa lembrar assim, que a responsabilidade dela é grande, porque nós temos conhecimento de pequenas realizações, como no caso da veste, da moradia, daquela localidade que nós pretendíamos ter aquela moradia. Isso é uma condição física. Então o zelo com os nossos pensamentos é bem importante, porque muitas vezes nós ficamos descontentes com aquilo que acontece no país em que nós moramos, mas nós esquecemos que nós colaboramos com os nossos pensamentos. Então, para mudar tudo o que está acontecendo numa grande escala no nosso país, na Terra, nós temos que cultivar pensamentos melhores. Temos que pararmos assim de achar que nós somos beneficiados, que nós somos privilegiados.
Não somos, porque se aquilo que plantas colhe, a gente vai observando no caso de saúde física. A pessoa foi vivendo durante a sua vida, na velhice ela está colhendo aquilo que ela plantou. A falta da saúde, o descuido, a falta de consideração, de não ter o respeito daqueles com quem ela convive, ela ser tratada como uma pessoa qualquer. Então, o alinhamento não é somente na velhice, é a vida toda. E é bem interessante, a gente vai observando assim que muitas pessoas vai pensando durante a vida em ter sua aposentadoria. Depois, quando tem a aposentadoria, morrem. Porque a perspectiva da pessoa estava em somente ter a aposentadoria. Não tinha outra perspectiva. Isso é físico, isso é verdadeiro. Voltarmos para a pátria do espírito numa condição bem importante, que é aquela que toda criança, quando chega aqui na matéria grosseira, tem aquela força, aquela coragem, aquela condição bem importante assim de arrumar o espaço. Se nós trabalharmos conosco, utilizando dos conhecimentos do livro Na Luz da Verdade, de procurar assimilar essas informações de acordo com as informações do livro, porque normalmente nós vamos fazendo o conveniente, nós vamos caminhando pela vida convenientemente. Se não tem nenhuma situação que nos desagrada, se não tem nenhuma situação assim próximo de nós, com um filho, com um irmão, com um parente mais próximo, nós não ficamos preocupados. Então nós vamos caminhando assim, como se estivéssemos assim, numa conquista já conquistada, de encontrar numa condição de purificados. Mas se nós conhecemos pessoas que adoecem na velhice e que perdem a consideração, como é que nós então podemos achar que nós nos encontramos já purificados? Então, aquela condição bem importante de quando a gente estuda o livro Na Luz da Verdade, a gente vai tendo que é e vendo a força que vem dentro de nós para vir o passado que nós já vivenciamos e ir resgatando o passado. E é bem importante, porque quando essa força vem, a gente vai lembrando de uma palavra que a gente falou, de um jeito que a gente comportou, de uma maneira que poderia ter sido melhor, mais nobre, mais polido, mais coerente. Então a gente tem que ir observando assim. Se tivermos comportamento assim num período anterior, então nós sabemos que vamos ter que colher. Qual é o procedimento que nós precisamos de ter para fazer esse resgate? É físico, isso é verdadeiro. Então a influência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos na vida do espírito humano é verdadeiro. É justamente porque nós temos a capacidade de construir, de usar a força que o Criador distribui na criação. E a gente vai observando assim que a força é neutra. Nós é que vamos dando vida à força, que vamos dando forma. E que é bem interessante, a gente vai observando assim, o oleiro, aquele que trabalha com argila. Ele põe a argila em cima do torno e ele liga a máquina. E aquela máquina não para. E ele vai dando a forma, e aquela forma pode sair conforme ele está querendo, e conforme nós vemos depois em muitos outros lugares, que a forma saiu bonita, saiu horrível, é da responsabilidade nossa, na nossa vida, como é que nós estamos fazendo. Aquela condição que nós recebemos, né, de falar que coitado daquele, coitado daquela, aquela criança tão pequena passando por aquilo, nós não vemos o procedimento que aconteceu nos fios do destino daqueles que estão colhendo agora. E qual o procedimento que nós precisamos de ter com os nossos fios do destino? Isso é físico, isso é verdadeiro. Não está relacionado a nada, está relacionado como é que nós fazemos agora para entrar no merecimento de ter a graça. Isso é físico, porque nós sabemos assim que quando a pessoa tem uma compreensão e ela fala que aquilo que ela passou, ela não quer para ninguém. Então ela tem uma condição dentro dela que ela tem uma transformação e ela muda a maneira de ser. Então se ela era áspera, difícil de trato, e aquilo fez com que agora ela tivesse uma mudança muito diferente do seu comportamento atual. Eu vejo que nós precisaríamos de ter essa mudança
na luz, na clareza, na compreensão, fazendo o trabalho do terceiro mandamento, que é fazendo uma reflexão dos dias anteriores que nós caminhamos e qual o procedimento para nossos dias seguintes. E é bem interessante porque nós temos que lembrarmos assim que a influência que nós recebemos, que nós tivemos os comportamentos, são tão grandes que a gente pensa assim que a gente superou algum comportamento que a gente tinha, uma maneira de ser, uma expressão, palavras rústicas. Quando a gente percebe, a gente está usando novamente. É bem forte as tendências que nós temos e que nós, como somos, e do jeito que nós somos, não está certo. Porque se nós vemos assim, bem próximo de nós, comportamentos que não são benéficos, que não trazem alegria para aqueles com quem relaciona, então o comportamento vai fazer com que a pessoa tenha que vivenciar aquilo que ela está plantando. Então nós tínhamos que ter uma responsabilidade dentro de nós, bem importante assim, de sabermos que nós podemos só construir coisas boas. Isso é físico. E essa maneira de construção de coisas boas está na pureza dos pensamentos, na pureza dos nossos sentimentos. E nós tínhamos que lembrarmos assim que tem um ensino de Jesus, de uma mulher que iria ser apedrejada, quando eles perguntam para ele do comportamento que eles precisariam de ter. Então Jesus fala que aquele que não tem pecado joga a primeira pedra, porque essa questão de apedrejar as pessoas até hoje ainda existe. Então aconteceu uma coisa boa, as pessoas foram saindo, foram embora. Então essa condição de acharmos assim que o outro tem uma culpa, que o outro está fazendo assim, qual é o procedimento que eu estou fazendo para a minha vida? Então o mais importante é como eu faço, qual o procedimento que eu estou tendo, porque nós temos a facilidade de acharmos assim que nós nos encontramos numa condição de sermos diferentes, de sermos melhores, que aquilo que o outro está fazendo, eu não faço. Isso é bem simples assim da gente observar no trânsito. Então, muitas vezes, a pessoa reclama do jeito que uma pessoa está dirigindo. E quando ela percebe, ela vê que ela fez igual àquele que teve um comportamento anterior. Assim, é fácil da gente ir percebendo que somos iguais. Melhorarmos, nos tornarmos melhores na nossa moradia, conosco mesmo, sermos zelosos conosco, porque observando assim, nós vamos confirmando assim. Aquela criança pequena, com os seus 3 anos aproximado, ela fala, o adulto pergunta para ela se ela quer o alimento, se ela quer uma veste, ela fala o nome da criança e ela fala que sim, e ela fala que não. Quer dizer que a parte do espírito ainda não está mesclada. Então fica bem claro assim, dentro de nós, que nós somos dois. E que esses dois, quer dizer a parte da personalidade que depois mescla, que nós desenvolvemos o raciocínio, que um tempo depois aquela criança fala, eu quero, eu não quero. Ela já não entra na coerência de perceber que o corpo físico necessita e do corpo físico que não necessita. Então ela já personaliza, eu quero, eu não quero. Então nós tínhamos que voltar a fazer esse trabalho de perceber dentro de nós como nós somos e qual o procedimento que nós precisamos de termos para a fase seguinte. A influência dos pensamentos e sentimentos intuitivos na vida humana. Cada pessoa tem que lembrar assim, que os maus pensamentos, os maus sentimentos vêm da cobiça, da inveja, da maldade. E isso vai fazendo com que existam as revoluções, as guerras. Então, quando nós vemos assim, países em guerra, pessoas passando por essa situação, muitas vezes ouve-se falar inocentes. Mas essas pessoas colaboraram muitas vezes, em muitas vidas anteriores, com os seus tipos de pensamentos, com sua maneira de ser, com sua maldade, com sua cobiça, com sua desconfiança. Isso está usando a força que o Criador distribui na criação, que é neutra,
para a maldade. Então a pessoa vai ter que colher. Então a gente ouve assim, né? Que cada um de nós é que tem que lembrar assim, que nós também tivemos esse tipo de comportamento em épocas anteriores. Se nós tivemos, nós temos que colher. E qual é o procedimento que nós precisamos de ter para melhorarmos o nosso futuro? Então a referência está sempre naquela condição boa assim, de estudar o livro na luz da verdade e de ter a força para conviver com o nosso passado. Porque independente de cada um de nós, quando nós temos uma resistência interna, que nós nos encontramos ligados com a luz, porque tem os mensageiros que fazem o bem. E a gente sabe que existem esses mensageiros. A gente observando assim que é muito comum ouvir sobre esses mensageiros que as crianças têm, os auxílios que as crianças recebem, mas o adulto também tem esses mensageiros que auxiliam. Então a maneira é construir pensamentos bons. E é bem interessante, porque muitas vezes a pessoa sabe assim que ela teve um comportamento que não foi bom, a maneira dela ser. Então ela quer distribuir algo material para o seu semelhante, como se fosse uma troca. Nós temos que aprendermos assim, que não existe troca. A pessoa é, e se ela é, ela então tem que tornar-se boa. Esse comércio assim de dar coisas para as outras pessoas como um procedimento de resgate não existe, porque a pessoa está fazendo para fora, ela não está impregnada com ela mesma. Então os auxílios que existem são na maneira da própria pessoa que está necessitando, ela agora começar a construir aquilo que ela precisa. Quer dizer assim, que aquela importância dela ter a possibilidade de comer o pão com o suor do seu rosto. Ela aprender a fazer a pescaria, o seu sustento. Então os auxílios é assim, possibilitando, e tem essa importância, porque a pessoa trabalhou a vida inteira como empregado ou como empregador e trabalhou corretamente. Se ela não trabalhou nela com os seus pensamentos, com suas intuições, com o seu sentimento, não tem significação. Porque como empregado, fica doente na velhice e fica sem consideração. Como empregador, é o mesmo procedimento. Fica doente na velhice e fica sem consideração. Então o valor que nós temos, e esse valor está relacionado ao jeito que nós sentimos as coisas e o jeito que nós colocamos o nosso sentimento na criação. E que nós sabemos assim que com os pensamentos é verdadeiro. Então a pessoa pensava em ter um tipo de vestes, um tipo de passeio. Então ela foi pensando e ela vai realizando aquilo que ela estava pensando. É físico, não é mais ou menos. Com os nossos sentimentos a gente sabe que é verdadeiro. Então a pessoa gosta daquele filho, gosta daquele animal, gosta daquela árvore, gosta daquela pedra, e a pessoa vai e abraça aquele filho, fica perto daquele filho, gosta daquele animal, cuida bem daquele animal, sente bem perto daquela árvore, deitado na sua sombra. Então a pessoa tem que lembrar assim que isso para aquela pessoa é verdadeiro. Qual é o procedimento que ela tem que ter com os seus sentimentos para estender esse sentimento? Porque nós temos vontade de saber qual é o procedimento para a nossa terra ficar boa. Então a pessoa tem que lembrar que o número de pessoas que pensam e que têm sentimentos bons e que aprendem a cultivar pensamentos bons, que elas precisam de continuar cultivando. Isso é bem importante assim, porque tem uma referência que a pessoa pretendia fazer o mal e ela pôde ser impedida, porque aconteceu algo que não foi possível que ela realizasse aquele mal fisicamente para outra pessoa, porque ela estava cobiçando os pertences daquela pessoa. Então, quando ela estava dirigindo para realizar aquele mal, ela tropeçou e machucou-se, então ela foi auxiliada. Mas nós não precisamos de passar por isso, para sermos auxiliados dessa maneira com o sofrimento. Nós podemos ser auxiliados com a compreensão, cultivando pensamentos bons.
Então é bem interessante, mas a pessoa tem que lembrar assim, que sempre acontece aquilo que a pessoa estava pensando. Pode ser uma coisa simples, a pessoa estava pensando em sair e fazer a compra de umas flores, porque ela tem o costume de colocar flores na sua moradia. E ela atrasou. Outra pessoa de seu conhecimento veio e trouxe as flores. Outro tipo de flor, mas trouxe. Foi realizado aquilo que a pessoa pretendia. Então, esses acontecimentos são verdadeiros. Quando a pessoa tem vontade de colaborar, ela primeiro tem que lembrar assim que ela tem que ser nobre, polida, ela tem que tirar os seus pensamentos negativos, seus pensamentos de cobiças, seus pensamentos de maldades. Quando a pessoa tem vontade de colaborar, ela tem que tirar os seus pensamentos negativos e temos que lembrarmos assim, que não é colaborando com coisas materiais, porque tem um ensino que fala assim que não só de pão vive o homem. Isso é verdadeiro, porque nós sabemos assim que tem alguns tipos de alimentos na criação, que é o ar. A pessoa falta o ar, em pouco tempo ela perece. Falta o alimento, ela vive alguns dias. Faltou a perspectiva de vida, faltou o ânimo, a pessoa fica esmorecida. Essa questão de faltar o ânimo a gente vai observando no jovem em formação. Naquela jovem em formação, teve uma decepção na parte afetiva, ficam como prostrados. Então quer dizer assim, esse tipo de alimento é mais forte. Agora da forma, a vida. Então o alimento melhor é aquela coisa muito boa que tem no primeiro mandamento. Não terás outros deuses ao meu lado. Então esse é o primeiro mandamento. Então a nossa perspectiva tem que ser assim. E essa perspectiva do primeiro mandamento é bem importante, porque se nós estamos honrando o Criador, então nós fazemos as coisas em honra ao Criador. Então nós cultivamos pensamentos nobres, sentimentos nobres, nós passamos a cuidar do que é da nossa conta, porque não tem nenhuma referência para a minha vida se eu olho o que está acontecendo do lado de lá da rua. Se eu olho o procedimento que o meu conhecido tem frequentemente, não é da minha responsabilidade, porque do lado de lá da rua ninguém me perguntou nada. O meu conhecido, que está tendo um comportamento, também não me perguntou nada. Tenho que lembrar assim, que eu tenho tantas coisas para serem conquistadas, que eu não tenho tempo para olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Então a influência dos pensamentos e sentimentos intuitivos na vida humana é muito importante para cada um. E nós temos que lembrarmos que é assim, nenhuma pessoa tem dúvida da justiça do Criador. Porque quando acontece algo com um de seus familiares, a gente ouve a pessoa falar assim que quer a justiça. Quer dizer que dentro de nós existe o equilíbrio na criação. E esse equilíbrio é aquela referência, em outras palavras, que é assim, aquilo que plantas colhe. Qual é o procedimento que eu estou tendo para melhorar o meu plantio, para a minha colheita ser melhor? E a colheita de cada um, a gente tem que observar que não tem injustiça. Numa outra escala, a gente vai observando assim, que um funcionário numa empresa, ele é um dente da engrenagem, ele faz parte daquele movimento. Se ele está em desarmonia com aquela engrenagem, ele é tirado fora. Ele não está vibrando de acordo. Agora ele ficou sem o trabalho. Não tem injustiça. Ele descuidou. Ele não observou que ele estava apresentando muito pouco rendimento, muito pouca produtividade. Ele vai passar agora por limitações financeiras. Se ele estivesse esforçando, então ele poderia sair daquela empresa, mas seria para trabalhar numa outra, que o possibilitaria uma condição melhor ainda de sobreviver. Essa naturalidade da gente ir observando que não precisa das coisas acontecerem dentro da nossa moradia, dentro de nós, e observar assim que a nossa vida, nós recebemos as influências, porque
Quando uma criança está nas nossas proximidades e o jeito que a criança faz, porque a criança tem aquela força dentro dela de querer fazer, de querer movimentar, ela não tem muitas vezes a paciência de dar os passos, ela quer correr. E quando acontece de uma criança cair, devido à idade em que ela se encontra, o adulto fica preocupado. Então, acontece assim, se nós descuidamos, também vamos ficar preocupados, não com as outras pessoas, mas conosco. Como é que eu estou me apresentando diante da vida? Como é que eu posso me tornar uma condição assim, de caminhar seguro, tranquilo, mais fortemente, mais seguro, para a minha vida interna, essa confiança. Então, ter a pureza dos pensamentos, isso a pessoa tem que lembrar assim, que para ela ter a pureza, ela tem que tirar a inveja, ela tem que tirar a cobiça, ela tem que tirar a maldade. E nós tínhamos que ter uma condição bem simples assim, porque ninguém precisa de invejar nada que é do outro, e nem desejar maldade nenhuma para o outro. Porque a gente sabe que quando uma pessoa aponta o dedo para o outro, ele normalmente aponta 3 dedos para ele mesmo. Então quer dizer assim que aquilo que nós fazemos, nós colhemos. E é bem interessante, porque uma pessoa coloca um grão no solo, possibilita aquele grão dá uma espiga. São, às vezes, dezenas de novos grãos que surgem. Então a colheita é sempre assim, multiplicadamente. Então essa naturalidade que nós precisamos de ter conosco, de lembrar assim que nós precisamos de fazer o trabalho que vem naquela condição dos 10 mandamentos. Porque o 3º mandamento é esta condição bem importante da pessoa ir fazendo uma reflexão de como ela se encontra, de qual o procedimento que ela precisa de continuar tendo. É físico, não é para um período. Cada pessoa é responsável por ela mesma. Então, para nós termos essa condição de ter o nosso ambiente de moradia, de ter ambiente de trabalho melhor, nós temos que aprender a cultivar pensamentos melhores, cultivar sentimentos melhores, porque uma pessoa que está procedendo assim, é bem importante lembrar que ela fica distante daquele que tem raiva, porque ela já passou por esta fase de não ter mais raiva. Ela procura ter a compreensão, ela procura ter a solução. Então a pessoa quando está evoluindo é assim, ela procura sempre ter a solução e o procedimento para compreender aquilo que está tendo que vivenciar. Qual é a maneira que ela precisa de proceder para a colheita seguinte ser melhor? São fases. O procedimento é individual. Então a responsabilidade é sempre daquele que está colhendo. Então não tem injustiça, não tem inocentes, porque a nossa vida já vem vindo de épocas anteriores. Então as revoluções, as guerras, aquele povo que passa por aquilo, eles estavam acomodados e sempre pensando na conveniência para eles. Dedicavam um pensamento para os outros maldosamente. Não trabalhavam com eles e observando assim que nós caminhamos na criação e que nós não precisamos de cobiçar nada e que nós não precisamos de desejar maldade para os outros. Porque nós sabemos assim que o cachorro ele é menos qualificado do que o ser humano e ele tem uma capacidade de distanciar daqueles que não tratam bem os cachorros, porque não trata bem só esse cachorro, então ele distancia. Então, se nós desenvolvermos uma capacidade assim de ficar distante daqueles que não têm pensamentos bons, que não cultivam a nobreza, a polidez, a coerência, então nós também vamos conviver com aqueles que cultivam a nobreza, a polidez, a coerência. Porque é bem interessante aquele ensino que nos é trazido de uma maneira assim, que nós convivemos com os iguais. Então, melhorar os nossos pensamentos para conviver com aqueles que têm pensamentos nobres. Estuda o livro Na Luz da Verdade.